Oi, vamos crochetar? E no tutorial de hoje eu trago essa linda bolsa com esse ponto maravilhoso que dá um charme lindo. E vamos precisar para esse tutorial uma agulha 9, 5,5 milímetros, um tubo de linha, esse é o da Finisher, tem 130 metros e ele tem 15 milímetros de espessura. Essa bolsa foi feita com fio 25 milímetros, mas essa aqui a gente vai usar esse fio de 15 milímetros. Vamos precisar também de uma tesoura, uma linha invisível, botão imantado para a gente fechar a nossa bolsa, para dar um acabamento lindo e mais segurança, para fechar. Agulha para costurar tanto a etiqueta como o botão. Duas argolas articuladas para a alça, dá um charme a mais também, além de ser fácil de colocar. E uma etiqueta, caso você tenha aí da sua marca, dá um charme a mais também. Vamos iniciar nosso trabalho fazendo uma orelhinha, dando uma laçada e puxando, fazendo um nozinho. E agora vamos fazer correntinha até dar o tamanho da nossa largura da nossa bolsa. Geralmente eu gosto de fazer uma bolsa que caiba pelo menos um celular. Então vou fazer correntinhas para dar o tamanho do celular e volto aqui para contar quantas correntinhas deu. Voltei aqui, já fiz as minhas 27 correntinhas, que foi o tamanho do celular mais 2 dedos. Então essa vai ser a largura da nossa bolsa. E agora vamos continuar o nosso trabalho. Vou trabalhar nessa alcinha de trás da corrente. Percebo que esse trabalho tá virado e a gente vai virar e utilizar a correntinha de trás, a alcinha da corrente de trás. Pulei a primeira, vou na segunda, introduzo a agulha e puxo para fazer um ponto baixo. Aí eu vou ficar com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou na próxima correntinha, introduzo a agulha, puxo uma laçada e tenho mais um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo as correntinhas. Vou seguir fazendo uns pontos baixos em cada correntinha de base, até chegar do outro lado, onde a gente vai fazer um aumento também. Dei continuidade fazendo ponto baixo em cada corrente base, cheguei aqui no penúltimo ponto, introduzo a agulha, faço mais um ponto baixo, dou uma apertada no nozinho, que a gente não trabalha nele. Então essa próxima já é a nossa última correntinha e a gente vai fazer 3 pontos baixos na mesma correntinha para fazer a nossa voltinha. Introduzo a agulha, dou uma laçada, puxo, dou outra laçada e finalizo o nosso ponto baixo. Introduzo a agulha, puxo uma laçada, dou outra laçada e finalizo o nosso ponto baixo, totalizando 2 pontos baixos no mesmo ponto. E agora eu faço o nosso último ponto baixo na mesma correntinha base e aproveito logo para esconder esse fio. Ó. Vou dar continuidade nos pontos baixos, escondendo o fio da sobrinha inicial. Dou uma ajeitada. Se estiver entortando, você ajeita também, para ficar bem bonito. E vou seguindo, fazendo ponto baixo, em cima de ponto baixo, até finalizar a carreira. Quando estiver perto de finalizar, eu volto, que é pra gente finalizar junto essa carreira. Eu vou fazendo e vou escondendo essa sobrinha, ó, pra poder já dar um arremate nela, bem bonito. Pra no final a gente não ter ainda que perder tempo rematando esse fio que vai sobrar aqui. Já fiz aqui os pontos baixos em cima de ponto baixo, chego já no final, faço um ponto baixo
esse daqui é o penúltimo ponto, eu faço mais um ponto baixo e nesse próximo a gente vai completar os 3 pontos de aumento. Faço meu penúltimo ponto baixo e nesse próximo já tem 2 pontos juntos, então eu faço mais um, que é para completar os 3 pontos aqui dessa volta, que totaliza um aumento triplo, tanto de um lado como de outro. Agora, para fechar nossa carreira, eu vou dar uma puxadinha aqui, vou entrar aqui na primeira corrente do ponto inicial por trás, vou puxar a corrente para trás, dando uma ajustada, vou virar o trabalho para ficar melhor, puxo, dou uma ajeitada, introduzo a agulha no meio da alcinha da corrente, dessa forma, e coloco a outra ponta na corrente também, na agulha, introduzo a agulha na corrente e finalizo com o ponto baixíssimo. Vou fazer novamente, que é para vocês poderem entender melhor como é que faz. Vou puxar aqui, dei uma esticada para alongar um pouco mais a corrente, e a gente vai por trás na primeira corrente do ponto inicial, dessa forma, e aí a gente vai puxar a corrente por trás, dou uma ajustada, e aí eu introduzo a agulha no meio da alcinha que formou e coloco a corrente também, ficando dessa forma. E eu dou uma laçada e finalizo com ponto baixíssimo. Dou início à nossa segunda carreira, fazendo uma corrente e um ponto baixo na mesma corrente base, fazendo um aumento. Vamos fazer aumento nessas 3 correntes que a gente fez aqui para virar nosso trabalho. A gente vai fazer um aumento em cada. Então, nesse próximo aqui, eu faço um outro aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, fica 2 pontos juntos, totalizando um aumento, e eu vou continuar fazendo aumentos por toda a nossa carreira. Introduzo a agulha, puxo a laçada, vou lá atrás, puxo outra laçada e faço um ponto baixo. E vou seguindo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até a gente chegar do outro lado, tá? Vamos fazer aqui mais uns pontos baixos juntos. Quando chegar aqui do outro lado, onde a gente também fez 3 correntinhas, 3 pontos baixos no mesmo ponto, a gente vai fazer aumentos também. Quando chegar nesse ponto aqui, eu volto pra gente fazer os nossos aumentos. Cheguei aqui próximo da nossa volta, vou introduzir a agulha, fazer um ponto baixo sozinho. Nesse próximo eu também faço um ponto baixo sozinho. E aqui, ó, onde tem esses 3 pontos na mesma corrente base, que foi da carreira anterior, vamos dar início ao nosso aumento, fazendo um ponto baixo e mais outro ponto baixo no mesmo ponto, ou seja, a gente vai fazer 2 pontos baixos juntos, que são os nossos aumentos. Vamos totalizar 3 aumentos. Então, nesse próximo, introduzo a agulha, vou lá atrás, dou a laçada, puxo e finalizo o nosso ponto baixo. Faço novamente no mesmo ponto, outro ponto baixo. E no ponto seguinte, também vamos trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto, dessa forma. E vamos dar continuidade aqui, né,
Fizemos aqui nossos aumentos na nossa volta. Em cada corrente fizemos 2 pontos juntos, totalizando 3 aumentos. Agora a gente continua o nosso trabalho até chegar lá no penúltimo ponto para finalizar, que é onde a gente vai fazer mais um aumento. Nesse ponto aqui, quando chegarmos aqui, chegando aqui para finalizar a nossa carreira, a gente vai fazer um ponto baixo, introduzir a agulha, faço outro ponto baixo. No próximo ponto a gente vai fazer o nosso aumento. Introduzo a agulha, dou uma ajeitada, puxo, faço uma laçada, finalizo o ponto baixo e no mesmo ponto eu vou fazer o próximo ponto baixo. A gente vai ficar com um aumento também. E aqui a gente já tinha feito 2 aumentos, então a gente vai fechar a nossa carreira aqui, totalizando os 3 pontos baixos. Vamos fazer dessa forma aqui, que a gente fez nos outros fechamentos, colocando a agulha por trás da nossa primeira corrente inicial. Vamos puxar, dar uma ajustada, colocar nossa agulha aqui entre as 2 alcinhas, dessa forma. Vamos colocar aqui na corrente e finalizar com um ponto baixíssimo. Logo após a gente faz logo a nossa primeira corrente, dando início a um ponto. Como eu fiz 2 aqui sem querer, é somente uma que dá a altura de um ponto baixo. E essa carreira a gente vai fazer aqui nessa volta um ponto baixo, um aumento. Então já fiz um ponto baixo, agora eu vou fazer um aumento. 2 pontos bases no mesmo ponto. Em seguida eu vou fazer um ponto baixo sozinho. E no próximo a gente vai fazer o nosso próximo aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto base. Dessa forma, a gente ficou com 2 aumentos aqui. E vamos seguir aqui o nosso trabalho, fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Ó, temos 2 aumentos. Vamos continuar aqui nosso trabalho. Essa volta aqui vai ficar com 2 aumentos aqui e a gente vai fazendo aqui ponto baixo sobre ponto baixo até chegar na outra volta do outro lado, e eu volto aqui pra gente fazer junto. Se o trabalho também estiver fazendo isso aqui, ó, é só você dar uma ajustada e já dando o formato assim da bolsa, é normal, acontece. A gente vai estruturando assim mesmo, dando ajustes durante o desenvolvimento do trabalho. A gente segue aqui fazendo um ponto baixo até chegar no final da parte que a gente vai fazer os nossos outros aumentos. Chegando aqui, né, próximo aqui é a volta. Vou fazer aqui mais uns pontos baixos, só ver certinho, seguindo a carreira anterior, para a gente poder iniciar. Então, ó, aqui, ó, faço mais um ponto baixo e no próximo eu vou fazer um ponto baixo sozinho, e no próximo um aumento, um ponto baixo sozinho, um aumento, um ponto baixo sozinho e outro aumento. Vamos fazer aqui agora. Um ponto baixo sozinho, nesse próximo a gente vai fazer o nosso aumento. Faço um ponto baixo e no mesmo ponto eu faço outro ponto baixo. No seguinte eu faço um ponto baixo sozinho. No próximo eu venho com mais um aumento, fazendo 2 pontos baixos no mesmo ponto base. E no seguinte a gente faz um ponto baixo sozinho. E no próximo fazemos o nosso último aumento. Então a gente vai ficar com 3 aumentos.
E no próximo eu faço um ponto baixo sozinho. E continuo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. E aqui a gente pode ver que a gente ficou com 3 aumentos, ó. 1, 2, 3. Vamos seguir aqui até chegar no final dessa carreira, onde a gente vai fazer mais um aumento. Vamos seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até o final. Chegando aqui para finalizar essa carreira, eu faço um ponto baixo sozinho, no próximo um outro ponto baixo sozinho, mais um ponto baixo sozinho, e no próximo a gente finaliza com um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto. Vamos finalizar aqui. Como você pode ver, a gente tem um aumento aqui e no seguinte, um ponto sozinho e um aumento, totalizando 3 aumentos nessa volta. Agora a gente vai fechar a nossa carreira da forma que a gente já vem fechando das outras carreiras. Introduzindo a agulha lá atrás na nossa primeira corrente inicial, introduzindo a agulha no meio da nossa corrente, dessa forma como eu mostro aqui, dando um ajuste e fechando com um ponto baixíssimo. Vamos dar. E aqui finalizamos a base da nossa bolsa. A minha ficou com 26 centímetros. Eu tinha feito 26 correntes iniciais e aqui a nossa base deu 26 centímetros. E ela fica assim, ó, a base da bolsa, e eu já volto para ensinar a fazer o ponto flow dessa bolsa.